Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Estou entrando aqui no Google Meet e nós já daremos início ao nosso estudo de hoje. Bom dia! Tudo bem com vocês? Depois de 2 dias estamos aqui, de volta novamente, para aprender com o Mestre. Quem vai orar para nós? Porque o estudo de hoje está maravilhoso. Orar. Por favor. Poderoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por tanto amor dedicado assim a nós. Obrigado, Senhor, por colocar pessoas, Senhor, com disposição, já para as primeiras horas do dia, vir dividir conosco, Senhor, um pouco do seu conhecimento. Também, Pai. Seja com a Daiane agora, com as demais irmãs que aqui estão, que nós possamos, Senhor, abrir nosso coração, assim, guardando todas as suas verdades e dentro da nossa mente, Senhor, para que a gente venha colocar em prática. Nos ajude, Pai. Nos ajude a ter forças nesses momentos decisivos do mundo. Nos ajude a ajudar nossos irmãos. Que o seu amor, Pai, seja colocado dentro do nosso coração. Amém. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre o momento em que Jesus claramente indica que um dos discípulos iria traí-lo. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 25. E este relato também pode ser encontrado em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 17, Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, e João, capítulo 13, versículo 21. Vamos ler o relato de Mateus. Diz o seguinte: Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. O texto que lemos hoje narra a partir da tarde de quinta-feira, mas eu quero fazer apenas uma pequena recapitulação do que havia ocorrido antes. Judas, ele já havia firmado o pacto de traição com os membros do Sinédrio, provavelmente na terça-feira. Inclusive, já havia acordado a quantia em dinheiro que ele receberia, que seria 30 moedas de prata. E eu não sei se vocês sabem, mas cada moeda de prata equivale a 4 dias de trabalho. Ou seja, 120 dias de trabalho. E esse era o valor tradicional, era o preço tradicional que era pago por um escravo. Judas vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Jesus, ele sabia o que Judas estava tramando contra ele. Por isso que quando ele pede para os discípulos prepararem a ceia a partir do versículo 17 até o versículo 19, e esses discípulos foram Pedro e João, por isso que ele não fala abertamente na casa de quem seria, o nome de quem, o lugar onde seria. Mas ele dá algumas pistas para que não ficasse muito claro para Judas, porque Jesus sabia que Judas estava tramando contra ele. E Jesus escolheu não ser perturbado durante aquela ceia, que seria uma ocasião sagrada, e aquele seria a última vez que Jesus estaria com os 12. E naquela ocasião ele daria instruções muito importantes para os seus discípulos. Só algumas informações sobre esta preparação. A pessoa que preparava a Páscoa, essa preparação incluía a busca de um espaço para a ceia ocorrer,
a limpeza do local, a organização do local, colocando mesa. Naquela época não tinha cadeira, então eles sentavam em almofadas. Essa pessoa também era responsável por organizar os utensílios para servir a ceia. E a própria preparação, o cozimento dos alimentos era de responsabilidade daqueles que preparavam a ceia. E o texto, quando nós lemos nos 4 evangelhos, nós vemos que foi Pedro e João que preparou essa refeição. Embora a Bíblia não informe especificamente sobre a presença de um cordeiro ali naquela ceia, provavelmente, na celebração da ceia, um dos alimentos era um cordeiro pascal, porque essa era a tradição. Desde o Êxodo, eles comiam. Desde o Êxodo, quando foi instituída a primeira Páscoa, o cordeiro era o prato principal da ceia. Então, provavelmente, nessa ceia de Jesus, também tinha um cordeiro que provavelmente tinha sido comprado, tinha sido matado e tinha sido preparado por Pedro e João. Eles também devem ter preparado os pães asmos, as ervas amargas, o molho que eles usavam para acompanhar e o vinho. Provavelmente eles teriam comprado o vinho que eles tomavam durante a ceia. Eles devem ter demorado o dia inteiro preparando tudo isso. Por isso que o relato que nós lemos hoje, começa dizendo que ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os discípulos. E eu não sei se vocês sabem, mas eu quero relatar aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz sobre como que ocorria, o modo que ocorria a Páscoa, que era de acordo com o Mishnah. Como que era esse ritual? Então, ele ocorria da seguinte maneira. Primeiro, o chefe de família ou o chefe do grupo que celebrava a ceia, ele misturava a primeira taça de vinho e ele passava para os outros, pronunciando uma bênção sobre o dia e sobre aquele vinho que eles tomariam. Depois, o chefe realizava um ritual de lavagem das mãos. E, embora o texto de Mateus não relate, mas nós vemos no relato de João que Jesus ele faz essa lavagem de mãos e também o lava-pés antes da ceia. Então, depois dessa lavagem de mãos, a mesa era posta. Os alimentos servidos na ceia, eles consistiam de um cordeiro pascal, de pães asmos, de ervas amargas, também tinha alface e outros legumes e um molho saboroso que era chamado de charosvet. Não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que está escrito, charosvet. Esse molho era feito de amêndoas, de tâmaras, de passas de figo e de especiarias e vinagre. E nessa fase, alguns dos vegetais eram comidos como entrada, antes de comer os pães asmos e antes de comer ali o cordeiro pascal. E então, depois dessa entrada, a segunda taça de vinho era servida, era passada ali por aquele círculo de pessoas. E o chefe de família, o chefe ali daquela ceia, explicava o significado da Páscoa e provavelmente relembrava ali como a Páscoa foi instituída no Êxodo. E logo depois dessa explicação sobre o significado da Páscoa, a primeira parte da Páscoa era feita, que era o Halel, que era cantado o Salmo 113 e 114. Se vocês quiserem anotar, depois vocês podem ler para ver qual era essa primeira parte do Halel, onde era feita a leitura em forma de cântico do Salmo 113 e 114. Depois dessa primeira parte, os participantes eles comiam a refeição da Páscoa. O chefe de família dava graças, partia os pães asmos e distribuía uma parte a cada hóspede, a cada pessoa que estava participando. E partes do cordeiro pascal eram comidos juntamente ali com aquele pão. E logo depois a terceira taça de vinho era passada e a bênção sobre a refeição era proferida. E por último,
A quarta taça de vinho era passada e depois disso todos se uniam na segunda parte do Halel, que consistia na leitura do Salmo 115 e Salmo 118. Então era uma cerimônia solene, era uma cerimônia cheia de significados e era uma cerimônia onde as pessoas que participavam, elas tinham a oportunidade de relembrar a instituição da Páscoa e os motivos, os objetivos da Páscoa. Então, esse foi um momento solene entre os discípulos. Mateus e Marcos, eles não mencionam o rito de lava-pés dos discípulos que ocorria antes de comer. Mas vocês podem ler em João capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 17. O relato de Lucas também diz que antes de deixar o cenáculo, que Judas participou do pão e do vinho. E então ali, durante aquela ceia, Jesus declara que entre os seus discípulos um iria traí-lo. Essa foi a primeira vez que Jesus anunciou claramente que um dos 12 seria o traidor. Todos ficaram perplexos, mas ninguém tinha suspeitado de Judas. Mas quando nós lemos e nós vemos que Judas pergunta se ele seria o traidor, nós vemos que Judas, ele começou a perceber que Jesus lia o seu segredo como um livro aberto. E juntando o relato dos 4 evangelhos, nós temos 5 declarações de Jesus que revelam quem seria o conspirador. Nós vemos em João capítulo 13, versículo 11, que Jesus fala, a primeira declaração é quando Jesus fala, na cerimônia de lava-pés, nem todos estáis limpos. Nem todos estáis limpos. Essa é a primeira declaração que Jesus revela o conspirador. A segunda declaração que Jesus fala também está relatado em João capítulo 13, versículo 18. E a declaração é a seguinte: aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Quando João narra essa parte, os discípulos estavam ali se assentando à mesa para participar da ceia. E depois vem a terceira declaração, quando Jesus anuncia, e que está relatado aqui em Mateus capítulo 26, versículo 21, quando Jesus anuncia, um dentre vós me trairá. A quarta declaração está relatado no versículo 23, quando Jesus fala as seguintes palavras, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Naquela ocasião, aquele povo, ele tinha o hábito de comer o pão com as mãos e molhar o pão em um prato com aquele molho que eu falei para vocês. Então Jesus, ele declara, a quarta declaração, falando sobre o traidor, sobre o conspirador, é quando Jesus fala, aquele que mete comigo a mão no prato. E por último, quando Judas pergunta, no versículo 25, diz assim, então Judas que o trairia perguntou, por acaso sou eu, mestre? Jesus, ele declara abertamente, você acabou de dizer isso. Esse foi um reconhecimento final, que ocorre no final da ceia, e foi essa declaração que fez com que Judas percebesse e deixasse o ambiente imediatamente. Algo que precisa ser ressaltado aqui. O fato das Escrituras terem predito a conspiração de Judas contra Jesus em nada o absolve de sua responsabilidade pessoal diante daquilo que iria acontecer, diante da traição. Só que uma das coisas que precisa ficar claro em nossa mente e que precisa ficar claro para todos nós é que o fato das Escrituras terem predito essa traição não indica que Deus havia predestinado Judas como traidor do Mestre. A decisão de Judas foi uma escolha deliberada de sua parte, não foi uma predestinação. Da mesma forma como as Escrituras dizem, sobre os salvos e sobre os perdidos. Isso nada tem a ver com predestinação. Deus não predestina ninguém para salvação e para perdição.
A salvação e a perdição tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com as coisas que nós decidimos fazer. Isso vai determinar se seremos salvos ou perdidos. Queridos, hoje vimos mais uma vez que nada aconteceu sem que Jesus tivesse anunciado. Jesus utilizou todas as oportunidades para ensinar os seus discípulos. E quando ele indica que alguém entre os discípulos iria traí-lo, era uma oportunidade que ele estava dando a Judas. Jesus queria que Judas se arrependesse, que Judas caísse aos seus pés e que Judas falasse: Senhor, me perdoe porque sou eu que estou te traindo. Jesus estava dando uma oportunidade para Judas se arrepender das coisas que ele estava fazendo, estava dando uma oportunidade para Judas voltar atrás em sua traição. É claro que mesmo que Judas se arrependesse, é claro que mesmo que Judas ali se arrependesse das coisas que ele falaria, mesmo assim Jesus iria morrer. Porque ele veio a esse mundo para isso, mas Jesus não queria que Judas levasse a culpa por isso. E Jesus não queria. Judas, ele não precisaria carregar essa culpa. Judas não precisaria tirar a sua vida por causa do remorso. E por isso que Jesus queria que Judas se arrependesse até o último momento. Enquanto Judas estava na presença de Jesus, ele estava dando a oportunidade, todas as oportunidades para que Judas se arrependesse. Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele não deixou que nada acontecesse sem antes avisar, sem antes explicar, deixar os seus discípulos a par dos acontecimentos. E o mesmo ocorre hoje. Todas as coisas que dizem respeito ao fim do mundo já estão descritas em sua palavra. Que nós continuemos aprendendo com Jesus para não sermos pegos de surpresa. Que nós continuemos, enquanto Jesus nos fala das coisas que vão acontecer, para que nós aproveitemos todas essas oportunidades para nos arrependermos e para que essas profecias que estão sendo declaradas, que estão sendo descritas, para que nós não façamos parte dessa profecia, para que nós não sejamos os culpados, mas que nós estejamos preparados para tudo o que acontecer. Eu vou orar com vocês para encerrar aqui e depois nós iremos continuar aqui no Google Meet para a retirada das dúvidas, ok? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque nós vemos a Tua misericórdia até mesmo com Judas, ó Pai. Nós vemos, Senhor, que o Senhor deixou todas as observações, o Senhor deixou tudo dito. O Senhor anunciou todas as coisas que iriam acontecer, inclusive revelou que um dentre os discípulos iria te trair. E nós vemos, Senhor, que as suas declarações eram declarações de amor, para que Judas tivesse a oportunidade de se arrepender. Mas, Senhor, nós vimos que ele não se arrependeu e que aquilo foi uma decisão dele. O Senhor não o predestinou para a perdição, o Senhor não o predestinou para que ele o traísse, Pai. Nós vimos, ó Pai, que independente de Judas se arrepender ou não, que o Senhor iria morrer. Porque o Senhor veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. E nós te agradecemos por isso, Senhor. E nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos perdão por todas as vezes em que o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender. E mesmo assim nós insistimos no erro. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a estudarmos as Tuas Escrituras, a estarmos a par das coisas que vão acontecer, nos arrepender dos nossos erros e nos preparar para a Tua volta, Pai. Nos ajude, Senhor. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós vamos continuar estudando sobre a ceia do Senhor. Nós vamos continuar a partir de Mateus capítulo 26, versículo 26 ao versículo 30, e que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.